Day trade é a furada? Aqui nesse vídeo eu vou contar a realidade para você. Eu vou de antemão te contar. Não é furada. Vamos saber mais? Vamos nessa? Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples. Eu vou contar para você a realidade do que é o Day Trade. Então vamos lá. Para começar, eu vou relatar para vocês uma matéria que saiu na Cointelegraph. Houve uma pesquisa há muito tempo nos Estados Unidos que previu que mais de 95% das pessoas que tentavam Day Trade não tinham sucesso. E no Brasil essa pesquisa se repetiu pela FGV e depois repercutiu pelo Fantástico na Globo. E tem uma matéria aqui na Cointelegraph que fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nela? Vamos nessa aqui para dentro do computador. Então, como você pode ver, a gente está nessa página aqui da Cointelegraph, onde ele fala o resultado da pesquisa. Com mais de 98 mil day traders, revelou que 99%, mais de 99% deles fracassaram. E o que diz essa matéria? Vamos dar uma olhadinha. Dentro dessa perspectiva aqui, o que a gente pode entender? Eu vou separar aqui o texto que me chamou a atenção. Para o estudo, os pesquisadores analisaram quase 100 mil pessoas que começaram a fazer day trade em ações no Brasil entre os anos de 2013 e 2016 e que operaram até 2018. E ele revela que estas mais de 98 mil pessoas, somente 127 indivíduos foram capazes de apresentar lucro bruto diário médio acima de R$100. Ora, em cima dessas informações eu me pergunto, e aí eu volto para você lá na câmera, onde eu quero perguntar para você exatamente o que você pensa de uma matéria, de um estudo que olha uma janela de 5 anos. Eu consigo apenas observar se a pessoa teve aprendizado. 5 anos é uma janela muito curta para observar resultados. E vou exemplificar isso. Se você olhar a carreira de um médico, de um engenheiro, de um administrador de empresas, de um advogado, qualquer que seja a carreira, o tempo de estudo que ele tem é uma janela de 4 a 5 anos ou mais. E ele não sai dentro dessa janela, depois desse período, ele não sai ganhando o valor de 20, 30 mil por mês. Ele precisa galgar a carreira dele. E o período da pesquisa compreendeu apenas 5 anos. Dentro desses 5 anos é o período de aprendizado, não é o período de ganho, não é o período que as pessoas fazem lucro no day trade. Portanto, eu posso afirmar, com base na minha vivência, há quase uma década, que perde-se muito dinheiro, sim, no início, principalmente nos primeiros 5 anos. Essa é a minha afirmação, baseada na minha experiência. Quando o estudo revela ainda que existem 127 pessoas que conseguem lucrar, eu não posso afirmar que o day trade é furada. Dentro de uma janela de 5 anos, que conseguiram e conseguem tirar resultado positivo do day trade. Isso, por si só, já coloca em xeque a afirmação de que o day trade é furada. Olhando dessa maneira, faltou nessa pesquisa avaliarmos uma grande oportunidade de ouro, ou talvez eles avaliaram, mas não revelaram, porque essa é sim o resultado de uma pesquisa que ajuda as pessoas, que é avaliar essas 127 pessoas. O que elas fazem? Ou elas são deuses que desceram na Terra para fazer day trade? Eu acho que não. Essas pessoas trabalham como nós, e o que elas fizeram? Porque eu não consegui em 5 anos ter resultado consistentemente positivo, como diz aí na matéria. Somente depois de 5 anos comecei a encontrar consistência. E mesmo assim, consistência não significa ganhar todos os dias e nem ganhar todos os meses. Consistência é saber apurar um resultado positivo ao longo de um prazo médio ou longo. E o que eu posso tirar dessa matéria? Que faltaram aí muitas investigações em cima dessas pessoas. Há um tempo atrás, o Napoleão Hill fez uma pesquisa mais ou menos desse tipo com os grandes empresários dos Estados Unidos. Carnegie, que era um da siderurgia lá do país, JP Morgan, os Morgan, que eram banqueiros famosos, Rockefeller, um dos maiores empresários do ramo do petróleo dos Estados Unidos, e uma outra infinidade de
pessoas ilustres e de sucesso. Foi feita uma apuração por Napoleão Hill, onde ele destacou várias qualidades, vários atributos que levavam essas pessoas a serem pessoas bem-sucedidas, a serem pessoas que galgaram o sucesso. É claro que eles descobriram que eles passaram por muita dificuldade, muitos quebraram várias vezes, mas estudaram essas pessoas. Eu me pergunto, será que esses pesquisadores da GV, ou até mesmo aqueles lá dos Estados Unidos, será que essas pessoas tiveram a oportunidade de falar com esses ganhadores no day trade numa janela tão curta de tempo? O que eles têm para nos ensinar? E por que essa pesquisa não revelou isso? Então eu volto a falar, será que realmente podemos cravar que day trade é furada? Ou será que a gente deve cravar que nós somos furada? A gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que parar de comprar notícias ruins, tem que parar de comprar desgraças nos telejornais e jornais diversos. A gente tem que olhar para a gente e ver a nossa capacidade, ver a nossa vontade de realizar algum desejo, algum sonho. Qual que é a nossa prioridade de vida? Qual que é o nosso propósito de vida? E entender esse mindset vai fazer com que a gente separe o joio do trigo, vai fazer com que a gente separe as notícias boas e as notícias ruins. Deixar com que pensamentos negativos nos influenciem é sim uma situação, um pensamento de fracassado, e por isso muitos desses que estão nessa lista compõem aí os mais de 90% de fracassados, estão nessa lista aí, né? Agora vamos observar também aqueles que tiveram fracasso no day trade. Dentro dessa gama de quase 100 mil pessoas pesquisadas, quanto tempo eles ficaram operando day trade? Vamos comigo de novo para dentro dessa matéria, que lá eles estão falando disso. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada aqui. Aqui a gente tem que o estudo apontou que 99,43% dos indivíduos não persistiram. Esta informação por si só já revela o motivo do fracasso. A maior definição de fracasso está quando você não persiste. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela que revela exatamente a definição de fracasso. Não persistir é, sem dúvida, o que gera o fracasso. Agora olhem só essa informação aqui, apenas menos de 300 pregões com day trades. É pouco mais de um ano, É muito pouco tempo para se obter sucesso no day trade, ou qualquer atividade, como eu citei. É muito pouco tempo para você obter consistência profissional, para que você tenha experiência. Como é que você vai se tornar um engenheiro sênior, um advogado sênior, em um ano e meio? É em pouquíssimo tempo para a aprendizagem. 1 ano e meio não dá nem para aprender numa faculdade. 1 ano e meio não é nem um curso técnico. 1 ano e meio não dá para nada. E é esse o teste, é essa a pesquisa que foi feita. A pesquisa considerou que as pessoas não persistiram. Por si só, a gente já deveria ter encerrado a pesquisa. Essa pesquisa deveria ter sido finalizada aí, uma vez que eles não persistiram durante 5 anos, pelo menos. E esse é o grande problema de muitas pessoas que perdem constantemente no day trade. Porque eu também fiz isso. Nós vamos com ganância. A gente vai para liquidar o assunto num dia, o assunto de uma vida em um dia. Então não vai sobreviver. Não vai sobreviver no day trade. É por isso que se alimenta essa estatística tão alta. Agora dá uma olhada o que diz esse texto. Fracasso. E em seguida vem em letras garrafais. Nosso objetivo, explicando a pesquisa, é entender se é possível ganhar dinheiro com day trade de maneira regular. Esse objetivo nunca vai ser em tempo algum, seja 1 ano e meio, ou seja 1 década ou 1 século e meio. Porque nós estamos falando de renda variável. Renda variável não se ganha dinheiro de maneira regular. Renda variável se ganha dinheiro variável. Um dia você perde, outro dia você ganha. Não tem jeito. Quem opera swing trade também não ganha de maneira regular. Quem opera position trade também não ganha de maneira regular. E quem investe também não ganha de maneira regular. Quem investe seu dinheiro está amargando aí com a Cielo, está amargando com a OGX, ou amargou com outras empresas aí que a gente sabe histórias diversas. Investimento em renda variável, seja ele na especulação como day trade,
com swing trade ou com buy and hold, carregando, investindo mesmo, aportando todos os meses e anos, não significa que você vai ganhar regularmente. Existe um ciclo. Toda a cadeia produtiva tem ciclos e isso tem que ser conhecido. A renda variável é cíclica. Não dá para ter esse tipo de avaliação. Mas eu quero ressaltar aqui, eu não quero ficar defendendo, falando que day trade é bom, não. Não, eu mesmo já confessei aqui que o day trade é, sim, muito perigoso e comigo aconteceu. Durante mais de 5 anos eu não consegui obter sucesso. Quando eu ganhava de baldezinho e quando eu perdia de container, de tonelada. Então não tinha essa consistência positiva, não tinha essa situação. Olha só que interessante dentro dessa matéria, eu não consigo deixar de frisar. Embora o estudo não tenha sido realizado com traders de Bitcoin e criptomoedas, ele evidenciou que a realidade de ficar milionário comprando e vendendo os ativos é bem diferente. Ou seja, será que com Bitcoin e criptomoedas day trade funciona? Fica aí a pergunta. Mas antes de falar que o day trade é a melhor coisa, que sim, ele funciona, eu tenho que ressaltar que day trade não pode ser feito com ganância, não pode ser feito com o objetivo de ganhar dinheiro rápido, não pode ser feito com a utilização do day trade para fazer um dinheirinho em determinado tempo. Não, day trade requer estudo e requer muitos anos de experiência. Essa é a ressalva que eu tenho que fazer, porque eu acredito sim no day trade como um complemento de renda. E aí vai a informação muito interessante que premia aqueles que ficaram até o final do vídeo. O day trade, ele é sim de resultado positivo e ele complementa a renda. Se você faz renda no trabalho e também faz o swing trade, o position trade e até os seus investimentos para colher dividendos, o day trade faz uma melhoria nessa rentabilidade. Com o day trade você consegue alavancar essa rentabilidade. E isso é muito interessante. Alavancar a rentabilidade, vale ressaltar, que é diferente de operar alavancado, tá? Isso é um outro vídeo, uma outra conversa. Estou falando aqui de alavancar rentabilidade. Com day trade, você fazendo R$10 por dia, imagine somando a sua rentabilidade de um fundo ou de uma ação que está lá aplicado, vai se somando isso, o que você não vai ganhar ao longo do tempo? Essa é a visão, alavancar a sua rentabilidade, fazer o seu dinheiro render mais. Não é ir com ganância, operando 200 contratos, 500 contratos num trade de 2 segundos para tentar ganhar aí R$1.000, R$2.000. Essa situação, quando dá errado, te limpa, te lima, te deixa pelado. E isso não é saudável, como mostra o resultado dessa pesquisa, o qual eu não estou contestando. Eu estou só olhando com outro foco, com outro ponto de vista. É o meu ponto de vista dentro de uma pesquisa que revela apenas um lado e eu acho que ficou faltando, eu estou muito curioso para entender quem são essas 127 pessoas e o que elas fizeram, se elas não quiserem se apresentar, mas o que elas fizeram para ter sucesso. Porque elas não acredito que elas são deuses ou ETs que baixaram aqui na Terra para fazer day trade. Elas são pessoas como a gente, como nós. Mas para fechar de tudo de uma vez, eu vou pegar essa matéria aqui, que foi publicada no site da Suno. FGV, mais de 90% de quem tenta viver de day trade tem prejuízo. É a mesma matéria, tá? Só que houve um relato aqui, que aqui tem até uma passagem, ó, curva de aprendizagem é falso mito. Além disso, pesquisa mostra que a curva de aprendizagem também seja um falso mito. Muitas consultorias indicam como em cerca de um ano o trader possa aprender como lucrar em operações de day trade. Essa informação é muito verdadeira, não se aprende em um ano. Como é que você quer ganhar 20, 30 mil por mês estudando um ano? Me explica que profissão é essa que você está pensando que é day trade? Agora vamos, para finalizar aqui o vídeo, vamos ao que eu encontrei, que é esse alerta aqui, esse disclaimer da CVM, lança alerta contra day trade. Isso é muito importante. A proliferação de corretoras e casas de análise que promovem day trade levou a Comissão de Valores Imobiliários a emitir um ofício na última quinta-feira. A CVM orientou as casas de análise a evitar expressões como renda certa. Cara, como que a gente pode interpretar esse alerta? Quem que vem para o mercado financeiro pensando que é renda certa? Essa é uma situação, então vamos voltar aqui para a câmera, como dizia Clodovil, para a câmera da verdade. Essa é uma situação que, me desculpe,
só cai nesses 98% ou nesses 99%, eu não sei qual que é esse percentual, enfim. Só cai nisso aquele que quer se deixar cair, aquele que quer se deixar ser pego. Ou seja, o ganancioso, aquele que entra na renda variável e tapa os olhos para aquilo que é estampado em tudo quanto é lugar. Eu estou entrando numa renda variável, mas eu quero uma renda certa. Não é assim. Se você tapar os olhos para essa informação de que o mercado financeiro, o mercado de bolsa é renda variável, você vai ser sempre parte dos 99,5% de perdedor, de fracassado. Se você não olhar para uma forma que você está trabalhando, se você não olhar o que você tem que fazer, que é seguir um método, não ficar pulando de método, não ficar pulando procurando setup milagroso, siga um método, teste esse método. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo onde eu explico exatamente isso. O que você tem que fazer para encontrar o seu método? Dá uma olhada nesse vídeo que ele é muito interessante. Você tem que gerenciar muito bem o seu capital, você tem que saber o tamanho que você está operando. Se você tem 100 mil, não adianta você colocar 50 mil para operar day trade, porque você não vai aguentar emocionalmente. E falando nisso, você tem que gerenciar suas emoções. É muito importante ter pelo menos essas noções bem arraigada, bem carregada no seu dia a dia, não deixar de observá-la diariamente, para que aí sim você tenha a possibilidade de ter sucesso no day trade e também no swing trade, no position trade e nos investimentos em ações. Porque não é diferente, é que o day trade mata mais rápido. É essa a diferença. Day trade mata mais rápido. Mas se você não seguir um método, se você não tiver disciplina, equilibrado emocionalmente e com um bom gerenciamento de capital, não importa se é day trade, se é swing, position ou até mesmo investimento em ações, você vai morrer financeiramente. Essa é a informação que eu gostaria de passar para que você pudesse prestar atenção nas pesquisas que são divulgadas por aí e olhar com um outro olhar, e olhar sob um outro prisma, tentar buscar uma outra visão e não se deixar como aqueles bois que vão para o matadouro, vai todo mundo em manada ali para o matadouro. Os bois sabem que vão morrer, mas eles continuam indo para serem mortos. Não é assim que a gente tem que ser. A gente pode muito bem sair dessa manada e, enfim, definir o que a gente quer para a gente, mudar o nosso mindset, escolher realmente qual é o nosso propósito, o que a gente está a fim de buscar, e trabalhar em cima disso. Não é ficar deslumbrado com um cara de carrão ou com um cara que fez uma boleta de 10 mil reais ou de 100 mil reais por dia. Eu já vi tudo isso. Isso já me deslumbrou. Isso deslumbra a gente. A gente tem que observar o nosso comportamento como ser humano. E quando a gente começa a entender certas coisas, a gente passa a não se deslumbrar, a gente começa a olhar para a nossa capacidade. E se eu tenho capacidade de fazer 50 reais por dia, por que não? Me dá esses 50 reais todo dia aí, que ao longo de um ano eu já tenho uma grana para mim. E eu somo com aquilo que está aplicado, investido, sei lá como você quer chamar, e aumento, alavanco a minha rentabilidade. Então é isso. É essa a mensagem, mas antes de finalizar, deixa eu pedir para você inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo para que ele possa chegar para mais gente se você gostou. Eu penso que é uma mensagem que dá para dividir com outras pessoas. Não é verdade? Muito obrigado, fique com Deus e vamos para o próximo vídeo. Eu te aguardo. Um abraço!